Bom dia! Hoje eu vou contar pra vocês uma história minha que eu tenho muita vergonha de contar, porque trata-se do meu passado. E no passado eu era, assim, uma pessoa muito arrogante, insuportável. Como todo músico que tem uma certa facilidade ou se destaca por alguma razão no meio dele, ele se sente um bambambam do pedaço. E isso me custou praticamente uma expulsão. Fui praticamente expulsa do conservatório que eu estudava na época por uma entrevista que eu dei na TV local da minha cidade, nem era na Globo. Enfim, uma mulher entrou no camarim pra me entrevistar e fez umas perguntas também que... Enfim, se eu achar a entrevista eu vou botar um pedaço aqui pra vocês verem. Mas eu quero contar todo o contexto de por que eu falei essas coisas, o que realmente eu falei e o que aconteceu depois pra levar essa expulsão do conservatório. Senta aí pra gente conversar, né, Oi Ponto? Eram meados de 2009? 2009. Eu ainda não tinha 18 anos, eu tinha 17. Então bota na sua cabeça que eu era uma criança ainda. Enfim, não era tão criança, mas 17 anos a gente costuma ser bem imaturo e não pensa pra falar. E eu estava no conservatório naquela época. Tinha acabado de entrar, inclusive. Mas eu sempre participei de um evento que tinha lá que chamava Semana do Piano, que cada ano era uma homenagem a um compositor. Em 2008 tinha sido a Semana do Piano do Beethoven, porque foi o ano que eu estreiei nos palcos, tocando o concerto número 5 de Beethoven. Sempre toquei muito, tá bom? E 2009 era ninguém mais, ninguém menos que Franz Liszt. Sabemos que Franz Liszt é o compositor de músicas firulas, pra gente se sentir muito bom no piano, porque são músicas difíceis de nível técnico surpreendente. E quem toca Liszt se acha, essa é a verdade. Na época não tinha ninguém que tocava Liszt e eu me achava mesmo. E fui convidado para essa Semana do Piano, para abrir a Semana do Piano no teatro, tocando as peças mais famosas de Liszt, a Liebestrom, a Campanella, a Rapsódia número 2, a Fantasia Húngara para piano orquestra. Então eu tava com o repertório assim, baby. Cheguei chegando. Aí o que aconteceu? Eles resolveram chamar a TV local para fazer uma entrevista comigo no camarim, falar, nossa, você vai abrir a Semana do Piano de Franz Liszt, tocando as músicas mais difíceis, conhecidas, né? Porque não eram as mais difíceis, mas eram as mais conhecidas, difíceis de Liszt. Enfim, já era uma responsabilidade enorme. Obviamente estava nervosa e era aquela criança arrogante, chata, que se achava, né? Como muitos aí podem se identificar aí que tá assistindo o vídeo. Enfim, tava lá com o repertório, no camarim, nervosa. Eu tô tentando justificar, mas não tem justificativa com o que eu falei na entrevista. Tá, a repórter chegou muito mal da intencionada e fez as seguintes perguntas. Eu lembro direitinho, porque marcou muito a minha vida pela treta que deu. Ela perguntou, você estuda no conservatório, você é professor? Ela ainda perguntou assim, né? Falei, não, eu sou aluno. Aí ela, tipo assim, meio querendo deixar a entrevista, olha que impressionante. Ela fez essa pergunta aqui, mas por que você foi selecionado? Tipo assim, você como aluno. Ela queria que eu dissesse na entrevista que os professores não tocavam Liszt e que os alunos também não, e que eu era o único que tocava Liszt. Então ela queria essa resposta, ela obteve, porque eu falei isso. Falei, bom, Liszt não costuma ser de repertório de conservatório pelo nível técnico e não tem ninguém lá que toca. Ela foi cortando essas partes tudo, ela só botou essa aqui, ó. Liszt é muito difícil, não é para o povo de conservatório. Quando a entrevista vai ao ar editada, ela não bota a pergunta que ela fez e nem o contexto que eu expliquei, mas tudo bem. Mas foi arrogante de todo jeito que eu falei. Ai, tava horrível a entrevista. Ela fez questão de pegar um ângulo péssimo, mostrando um banheiro e um zoom do papel higiênico, assim, enfim. Se tiver cena, bota aí, Franz. Realmente a gente não vê o pianista de conservatório, esse povo tocando. Gente, assiste até o final pra ver a entrevista completa e a minha reação junto. O povinho do conservatório, foi muito isso. Foi muito isso. E foi ao ar depois, né? Enfim, esse dia foi um desastre também, porque eu paguei uns micos no palco, eu mandei colocar gelo seco e o cara jogou extintor de incêndio. Foi muito ridículo. Olha a cena. Nossa, o barulhão que fez logo no Sonho de Amor de Liszt. Vamos ver um ano que marcou muito a minha carreira. Bom, enfim, a entrevista ia sair no dia seguinte. E lá estava eu, linda no camarim, dizendo: Liszt é muito difícil, não é para o povo de conservatório. O que aconteceu? Eu recebi um telefonema da minha professora falando que eu já estava expulso
no conservatório, porque o diretor se ofendeu muito junto com todos os professores, porque eles entenderam que eu estava dizendo que ninguém seria capaz e que eu era o capaz e eles eram os inúteis e não tocava Liszt. Enfim, foi isso que eles interpretaram, com razão, né? Porque realmente a entrevista saiu assim: Liszt é muito difícil, não é para povos de conservatório. E fizeram uma reunião pra decidir se realmente eu ia ser expulsa, e quem me defendeu foi a Vera, lógico, a minha professora culpada, né? Porque ela me estraga muito, que a Vera realmente puxa muito meu saco. Enfim, outra pessoa apareceu, que é o meu mestre de composições, que eu ainda vou trazer nesse canal, velho. Ele que me ensinou quase tudo que eu sei, teoricamente falando. E ele foi a minha defesa, porque ele pagou a TV local pra dar uma cópia pra ele, porque na época não tinha YouTube, não tinha essas coisas. A gente pegava, era DVD pra ter entrevista, entendeu? Não ficava na internet, ainda bem, né? Na minha defesa, ele chegou na reunião e falou: olha, se vocês interpretarem o que ele falou, ele disse povo de conservatório. Ele não disse povo do conservatório. Então ele não estava se referindo a este conservatório propriamente, mas em geral, pessoas do conservatório não têm nível técnico para Liszt. Fui infeliz a fala dele? Foi, mas eu estou entrando em defesa com ele porque eu sei que ele não fez por mal, lá. Tive que pedir desculpa publicamente, falar lá na reunião, falar para todo mundo, em nome dos professores, em nome de todos os alunos, que eu fui muito arrogante, que peço desculpas, eu fiquei nervosa na entrevista e acabei retomando as aulas, mas nunca mais as pessoas me olharam com o mesmo jeito, com razão, né? Eu já tinha fama de arrogante, depois dessa perpetualizei. Mas enfim, serviu de lição e que sirva pra você também, para pensar antes de falar. Se você for muito novinho, sabe que mesmo que você tenha um certo destaque, você não pode fugir da humildade e da realidade, né? Bom, você não é centro do universo, isso aí é óbvio, ainda mais hoje a gente tem essa noção maior com a globalização, com a internet e com muitas pessoas incríveis criando, então você não pode se sentir acima de outros nunca, porque você não é mesmo. Bom, essa foi a história, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre o meu passado, tem coisa muito pior, então deixei nos comentários. E é isso, né? Um beijo do Franz. As mãos leves que deslizam pelo piano e tiram do instrumento melodias hipnotizantes são do jovem músico Franz Ventura. Para comemorar os 200 anos de nascimento de Franz Liszt, ele se apresentou durante a 7ª edição da Maratona de Piano do Conservatório Padre José Maria Xavier. A programação foi dividida em 2 partes. Na primeira, foram apresentadas as obras Rêve d'amour, La Campanella e Rapsódia Húngara número 2. Franz Liszt é um compositor húngaro. As obras dele são consideradas complexas, por isso é difícil encontrar pianistas que a interpretem. É um compositor muito difícil de executar, então realmente a gente não vê pianista de conservatório, esse povo tocando peças desse nível. Então é justamente por isso que eu fui indicado para homenagear ele essa noite. Franz Ventura tem 19 anos e já possui um respeitado histórico musical como pianista e compositor. Recentemente, ele esteve no Rio de Janeiro, apresentando 3 recitais de peças que ele próprio criou.